Vamos para o próximo vídeo? O interessante é que nós precisamos entender o seguinte, que na Bíblia Sagrada, nós percebemos que existe, né, a vontade permissiva de Deus e existe a vontade decretiva. A vontade decretiva, né, ela é imutável, porque é decreto. Decreto não se revoga nem volta atrás. Mas existe a vontade permissiva. Essa é de acordo com o proceder humano. Ou seja, se o homem ele age de forma rebelde e desobediente à palavra do Senhor, o Senhor pode mandar juízo de punição e condenação para aquela pessoa. Mas aquele juízo pode ser revertido em bênção, caso a pessoa se humilhe, se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Temos vários exemplos na Bíblia. Então, veja, né? Ele vai usar argumentos para justificar o pecado de morte, vontade decretiva, vontade permissiva. Né? Mas veja, estes conceitos valem para o Velho Testamento, para justificar a violência que a gente vê no Velho Testamento. Entendeu? Ordenando a nação de Israel, por exemplo, invadir os reinos da antiguidade, Moabe e outros mais, a cidade de Jericó, por exemplo, também, né? Para matar homens, mulheres, crianças, essas coisas assim. Então, esses argumentos têm sentido, né? Lá no Velho Testamento, não no Novo Testamento. Nós vivemos a graça no Novo Testamento. Então, isso aí é um absurdo. E aí, Beto? É um absurdo só na mente dele, porque ele está querendo dizer que Deus mudou. Só que o que mudou foi a lei, né? Mudando-se de sacerdote, é necessário que se faça a mudança da lei. O que mudou foi a lei, não Deus. Deus não muda e nem tem sombra de variação. Né? Nele não há mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o mesmo Deus que tratou com o povo de Israel é o mesmo Deus que tratou hoje. Então, quer dizer que daquela forma ele tratava, daquele tempo, ele tratava de um jeito e hoje já trata de outro, ou seja, ele mudou de personalidade, então, né? Então, esse tipo de coisa só se encaixa na mente de uma pessoa como o senhor Jair, porque é o mesmo Deus, né? Ele não mudou, ele continua o mesmo. O que mudou foi a lei. A lei sim mudou, porque mudou de sacerdote. Mudou, antes era o sacerdócio levítico, e hoje é o sacerdócio de Jesus Cristo. Então, mudou o sacerdote, mudou também a lei. Porém, o decreto de salvação continua, né? Exatamente. Inclusive, na lei, a lei nunca salvou ninguém. A propósito dela não era salvar, né? Então, desde o Antigo Testamento, a salvação sempre foi pela graça. Quando Noé, por exemplo, estava ali para construir a arca, está escrito que achou graça Noé diante de Deus. Ou seja, era pela graça. Sempre foi pela graça, nunca foi por lei. Porque lei nunca teve poder ou condição de salvar ninguém. A lei apenas mostrava o pecado e condenava o pecador. Mas salvar, resolver a situação, ela não resolvia. Ela não resolvia, mostrava o problema e queria justiça sobre o problema, mas não dava a solução do problema. Então, Jesus ele vem dar a solução, que é justamente o perdão dos pecados por intermédio de Cristo Jesus, né? O sacrifício único na cruz do Calvário. Porém, nós precisamos entender o seguinte: rejeitar os textos do Antigo Testamento, né? E simplesmente porque são feitos no Antigo Testamento, né? Porque não serve mais para nós, para corrigir, isso é rejeitar a Bíblia, porque está escrito: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para redaguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja totalmente preparado e equipado para toda boa obra. Então, diz toda a Escritura. Então, assim, só uma observação. Claro, toda a escritura é proveitosa. Então, se a gente falar que os acontecimentos, exemplos,
muitos mandados de Deus do Velho Testamento, não seria mais proveitoso para nós? Daria essa ideia? Exatamente. Além disso, o apóstolo Pedro, ele falou claramente que nós devemos atentar para as profecias do Antigo Testamento. Ele diz, como uma luz que alumia em lugar escuro até que a estrela d'alva apareça. Ou seja, quem é a estrela d'alva? Jesus Cristo, até a volta de Cristo. Até Então, ou que Cristo... seja, é claro que nem tudo é de proveito. A gente entende que o Senhor Jesus, ele melhorou a lei, né? Ele melhorou a lei também. Mas as profecias, nós temos que atentar para ela. E o que os profetas falaram foi profecias. Foram Sim. profecias. E o interessante disso, né, é que eu não citei apenas exemplos do Antigo Testamento, eu também citei exemplos do Novo para poder... porque ele só citou essa parte aí como se dando a entender que eu só estava pegado ao Antigo Testamento. É os famosos trechinhos, né? É a má fé. Não, eu vou pegar só isso aqui, que com isso aqui eu consigo tentar ludibriar. Jair, você não vai conseguir ludibriar ninguém, você está sendo desmascarado, tá bom? Porque, na verdade, eu não usei apenas só trecho do Antigo Testamento. Eu comecei usando o Antigo Testamento, mas não terminei aí. Eu usei também do Novo. Inclusive, eu não citei outros casos, como, por exemplo, de Ananias e Safira, que morreram ali diante dos apóstolos. Era a igreja, não era a lei mais, era a igreja. Eles morreram ali diante dos apóstolos porque desobedeceram ao Espírito Santo, né? Eu não usei ainda também o texto que fala que o próprio Jesus manda as cartas lá para o anjo da igreja e ele chama a pessoa de desgraçado, pobre, cego e nu. Ele chama a igreja. Fala para o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O ministério. O bispo, o presbítero, o ancião da igreja é como se fosse o anjo da igreja. E ele fala que é para falar para a igreja que ela é um pobre, um desgraçado. O que é um desgraçado? É uma pessoa que caiu da graça. Que não tem a graça, é desprovido de graça. Você caiu, era para dizer para aquela igreja, você caiu da graça, você é um pobre, ou seja, você não tem herança. Que pobre é a pessoa que não tem herança, que não tem riqueza, não tem nada. Você não tem herança, você caiu da graça. Você é nu, você não tem justiça alguma, né? Você é um miserável, ou seja, uma pessoa... Então, Jesus falou isso em uma das cartas. Um pobre, desgraçado e nu, e cego. Então, ou seja, isso era uma exortação para que a igreja se visse realmente a sua situação e se arrependesse dos seus maus caminhos, da sua mal conduta. Era isso que eu estava tentando fazer com o senhor Jair, fazendo com que ele visse realmente o estado em que ele se encontrava, que ele caiu, os opositores, e se arrependessem, né? Porque essas palavras, né, poderiam ser revertidas em bênçãos, né? Da mesma forma que Deus mandou essas repreensões através de Jesus Cristo ali no Novo Testamento para as igrejas da Ásia, você vê aquelas repreensões duras, porque Jesus também falava duro com as pessoas, às vezes, quando erravam. Como, por exemplo, eles chamava até de filho do diabo, os descendentes de Abraão, que era descendente lá do longo de Abraão. Ele chegou e disse, vós tende por pai ao diabo. Né? Então, ou seja, e querer satisfazer os desejos dos vossos pais, do vosso pai, né? Então, ou seja, Jesus, ele dava alguns discursos, inclusive, tem aqui na Bíblia Sagrada, dizendo que Pedro achou que o discurso de Jesus estava duro demais, né? E disse, Senhor, não te dê caso que o povo está indo embora. O Senhor Jesus chegou para Pedro e disse, queres tu também com eles? Ou seja, e nessa ocasião, é digno de nota que muitos discípulos, muitos dos que seguiam a Jesus, abandonaram ele naquele momento por ouvir o discurso de Jesus e achar a pregação dele dura demais, achar a pregação dele rígida demais, né? Abandonaram o Senhor, largaram, foram embora, não quiseram mais seguir a Jesus. Foi o que aconteceu com os opositores. Por achar as pregações da congregação, em algumas ocasiões, dura demais, o discurso apertado demais, foi o que aconteceu. Abandonaram, largaram, saíram. Além disso, né, falar mal da congregação, para mim não é novidade, uma vez que o próprio Jesus também, as pessoas falavam mal dele, dizia que ele era endemoniado, que ele era samaritano, que ele expulsava os demônios pelo Beelzebub.
né? Que ele era um falso profeta, que ele era um beberrão, que ele era uma pessoa comilão, que ele era uma pessoa que não, como diz a Escritura, que não era um verdadeiro profeta, que falava profecia falsa, que enganava o povo. Ou seja, as pessoas defamavam Jesus, falavam mal dele também. Não é mistério que também iriam defamá-lo, falar mal da sua igreja, né? Com certeza, porque uma vez a igreja seguindo os ensinamentos de Jesus, o próprio Jesus disse, não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Se ao pai de família chamado de Beelzebul, quanto mais aos filhos. Então, ou seja, não é de admirar que eles ataquem realmente a congregação. Agora, só que o problema é ele dizer que a forma de Deus tratar com as pessoas mudou, que agora Deus tem outra personalidade. Deus era mau no Antigo Testamento e agora é bonzinho. Só que eles entenderam errado, porque ele é o mesmo Deus, nunca mudou. Deus sempre foi bom. A maldade do homem é o homem que é mau. É o homem que é mau. Deus é bom. Então, ou seja, tudo que Deus faz com nós é justiça. Se Deus lançasse nós no inferno, se Deus condenasse nós, não quisesse nos salvar, ele não seria mal, porque é isso que nós merecemos, é a justiça de Deus. Né? O seu Jair acha que nós merecemos a salvação, que nós somos dignos, que nós somos merecedores, que Deus ele é bonzinho porque nós somos bons. Né? Mas não, a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala claramente que todos nós merecemos a punição, a condenação. Aquilo que Jesus sofreu na cruz era para nós sofrer. Quando Jesus foi abandonado por Deus na cruz, que ele disse, Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Era para nós ser abandonado. Jesus é abandonado, mas no nosso lugar, mas era para nós isso. É nós que merecia isso. Então, hoje, nós merecemos a condenação, nós merecemos as maldições, nós merecemos, sim, tudo isso. Mas por que não temos? Por causa que Jesus sofreu por nós. Ele sofreu no nosso lugar, ele nos substituiu. Né? Então, nesse sentido. Então, ou seja, as punições que vêm, ou as repreensões que vêm na congregação, muitas das vezes, não são para condenar, não são para julgar, não são para jogar lá fora no mundo ou para lançar no inferno, mas são para endireitar. Porque toda repreensão, a princípio, não parece ser difusa, mas depois ela produz frutos excelentes. Porque a tristeza, segundo Deus, quando Deus entristece nós pela repreensão, tem escrito, né, que ela produz vida. A tristeza, segundo Deus, produz vida. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então, se um pouco nós somos entristecidos por causa de alguma palavra, de alguma repreensão, a própria Bíblia fala, não desmaieis quando por ele for repreendido. Por quê? Porque a repreensão de Deus, muitas das vezes, é dura com nós, né? E muitas das vezes, essa dureza nós não aguentamos e nós desmaia. Por isso que diz, não desmaiei quando por ele for repreendido. Porque ele repreende e corrige a todo aquele que tem por filho. A todo aquele que ama. Então, ou seja, se vem uma repreensão, a gente acha que é a palavra dura, né? Às vezes é dura, mas por quê? Ora, qual pai que não repreende seu filho quando está errado? Qual pai que não corrige, inclusive até mesmo castiga o seu filho, né? Quando vê ele no mau caminho? Isso quer dizer que o pai não ama ele? Isso quer dizer que muitas das vezes porque o pai brigou, falou áspero com ele, quer dizer que o pai não quer mais ele, não quer mais o bem dele, quer lançar ele no inferno? Claro que não. Ainda que muitas das vezes assim ele fale. Mas a verdadeira intenção dele não é essa. É mudar o proceder da pessoa, é impactar, é fazer justamente com que a pessoa caia em si, mude de proceder. Foi o que aconteceu com aquela mulher adúltera. Ela estava sentenciada, tinha sido apanhada no próprio ato adulterando. Ou seja, a lei condenava ela. Ou seja, ela estava sentenciada à morte. Né? Mas Deus mudou a sentença dela. Jesus mudou a sentença. Por quê? Mudou a sentença? Porque ela correu aos pés de Jesus, ou seja, lançaram ela lá nos pés de Jesus, né? E Jesus disse para eles, né? Aqueles que não têm pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. Ou seja, Jesus não condenou aquela mulher, né? Mas ela estava na condenação da lei. Mas o que Jesus salvou ela daquela condenação?
Porém, ele deu um recado para ela e disse, vai e não peques mais. Porém, Jesus disse para ela, vá e não peques mais. E ela foi. E pelo que o relato da Escritura testemunha, a gente percebe que ela não voltou mais aquele mau proceder. Pelo contrário, ela foi uma sincera seguidora de Jesus. Então, é justamente o que é isso. Jesus, muitas das vezes, permite que a gente caia naquela situação de condenação, de punição, em que a lei nos condena, em que as pessoas apontam o dedo para nós, é justamente para impactar a nossa vida, para que nós mude de ação e de proceder. Já pensou se aquela mulher não tivesse sido pega no próprio ato adulterando? Ela teria acontecido aquele evento, ela teria ido levada até Jesus, teria tido aquela salvação? Não, talvez ela teria continuado naquela vida de pecado. Mas Deus permitiu ali para dar um basta na sua vida, para dar um basta naquela situação. Da mesma forma, Deus, às vezes, fala áspero com nós, justamente para impactar a nossa vida e dar um basta naquela situação, porque Ele não quer mais aquele proceder, não quer mais que a gente fique naquela situação. Foi isso que eu tentei falar o tempo todo, né, para o seu Jair na live, mas ele sempre tentou distorcer para o outro lado. Nunca quis entender que o trato de Deus de trazer o pecador para o arrependimento, isso foi desde a lei de Moisés até a graça de Cristo. Ele não mudou de tratar com o pecador dessa forma, de repreender ou de anunciar juízo de condenação se a pessoa não se converter do seu mau caminho. Ele não mudou disso aí. Você vê isso nos relatos bíblicos. Inclusive, na igreja fala claramente, se não se arrependeres, eu virei a ti e tirarei o teu castiçal. Olha só, dando a entender, ou seja, que essas punições iriam cumprir se a pessoa continuasse naquele proceder. Dando a entender que o trato dele em relação ao pecado da humanidade continuou o mesmo. Ele não mudou de caráter, ele continuou o mesmo. O que mudou apenas foi o trato da lei. Ou seja, antes a lei apedrejava essas pessoas. E hoje Jesus dá uma outra oportunidade. Uma oportunidade de quê? Do arrependimento. A oportunidade de quê? De confessar a Cristo, de abandonar o pecado. Eu vou ser sincero, meu irmão. A humildade, ela está acima da honra, que foi o caso de Davi, né? Davi era rei, ele era honrado. Ser rei é ser honrado. Mas quando ele errou, veja que a sua humilhação prevaleceu a sua honra, né? Então, meu irmão, minha irmã, independentemente das suas dificuldades, vamos falar aqui dificuldades espirituais, seja humilde. Ah, mas me humilharam, me não sei o quê. Deus pedirá conta de tudo, meu irmão. Porque da mesma forma como você tem que ser humilde para reconhecer, demonstrar, isso não é da noite para o dia. Isso não vai acontecer em um segundo. Ah, eu sinto que Deus me perdoou. Então é no dia a dia que você vai demonstrar esse perdão que Deus te deu. Sabe como? Pela tua humildade, porque aí há certeza que Deus está te ajudando, está te justificando. Ah, mas eu estou sendo humilhado, humilhada, não sei o quê. Aqueles que te humilham está fazendo errado. Porque da mesma forma como você tem que ser humilde por algo que entendemos ser grave na sua vida, nós que também sabemos de tal gravidade, temos que ser humilde também. Humilde para quê? Para deixar você na misericórdia de Deus, humilde para também sim te perdoar, tá? Humilde para te aceitar, mas tudo isso é um conjunto de mesma comunhão. Você fazendo a sua parte, Deus vai fazer a dele. Agora você não quer fazer sua parte, quer se rebelar, quer ir para YouTube falar mal desse, daquele, que, olha, tá vendo? Porque aqui isso, olha, tá vendo? Não, nós não estamos vendo nada, estamos vendo é a sua postura, como a postura do apóstolo Jair aí, que é uma postura totalmente contrária de uma pessoa humilde. Entendeu, meu irmão? Bom, Marcelo, olha só, a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo mesmo fala que quando o filho foi aceito pelo pai, de volta na casa, que ele volta arrependido, por que o pai aceitou ele logo quando viu ele? Porque antes, quando ele saiu da casa do pai, ele saiu todo altivo, exigindo direito. Ele dizendo, eu quero direito, eu tenho direito na herança. A soberbia, vê a prepotência, o prejuízo que causa num ser humano. Exatamente. E quando ele volta sem exigir direito nenhum. Dizendo que se o pai quisesse até, pudesse
tratar ele como um dos jornaleiros. Ele não se importava. Ou seja, ele não exigiu mais nada. O olhar dele já não era mais altível. Quando o pai dele, de longe, o olhar dele era cabisbaixo. Isso. Então, ou seja, e quem que não aceitou ele em casa? Teve um que não aceitou. O filho mais velho não quis aceitar. Nem quis participar da festa. O certo saiu bravo, falando mal, né, do irmão, do pai, né, nessa parábola. Né? Existe isso. Mas por causa disso, porque o outro não quis participar da festa, ou não ficou contente com o seu retorno, ele foi embora da casa do pai de novo. Ah, então aquele ali está me olhando com a cara feia, não quis participar da minha festa, não está contente com minha volta, então eu vou voltar para o mundo de novo, vou voltar. Não, ele não fez isso, não revoltou. Porque ele sabia que ele não tinha. Ele voltou sem exigir direitos. Ele voltou agora sem exigir nada. Só queria apenas estar na presença do Pai. Estar apenas com o Pai. Então, os opositores, veja se a postura dos opositores são essa, de querer ficar apenas na presença Eles do Pai. querem sempre exigir, tem que ser assim. Olha, tá vendo? Não me ama. Olha, é um povo sem amor. Ele está exigindo o amor. Olha, o povo tem que me amar, viu? O povo tem que... Fez o que fez, aprontaram, abandonaram a casa do pai, saíram defamando, né? Aí se misturando aí com as coisas do mundo, e depois, ou seja, quando volta para a igreja, se alguém fica com uma cara feia ou meio assim, pronto, para eles já é motivo de eles abandonar, porque não quer. Porque não teve humildade, porque se tivesse humildade, aceitaria, porque ele saberia muito bem que isso não é para o resto da vida. Eu conheço muitos casos, não só alguns, muitos casos, que aconteceu dessa maneira, eu conheço, sofreu sim, foi criticado, permaneceu ali, ó. Hoje tem uns que até são músicos, e tem irmãs que hoje têm liberdade, entendeu? Marcelo, para você ver uma coisa, todo mundo, só quem não é espiritual não percebe. Sim. Porque o espírito que hoje opera no senhor Jair, nos opositores, é o mesmo espírito que tomou Cão, filho de Noé. De Noé. Porque ele viu a nudez do pai dele e, ao invés de ir lá cobrir e ficar calado, ele saiu, no caso, defamando, falando com os irmãos dele, comentando sobre a situação que viu. Quando Noé despertou do sono, você entendeu? O que ele fez? Que ele recuperou a sua consciência. Ele amaldiçoou por Deus, né, o seu filho Cão, né, o qual se tornou pai de Canaã, né, que foi também uma nação ali que foi amaldiçoado ali os cananeus e foi inimigo do povo de Deus por causa das suas práticas abomináveis. Ele amaldiçoou aquele filho por ter divulgado uma fama dele, por ter espalhado. E ele abençoou os seus outros 2 filhos, porque a conduta dele foi diferente. Ele não foi falar mal do pai. Quando ele soube da notícia, o que ele fez? Ele foi dar de costas e cobriu o pai. Cobriu, né? Não saiu divulgando mal. Ou seja, ele foi pacificador. Jesus, ele diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. E tem um detalhe, eles foram abençoados porque é o próprio pai que também os envergonhou. Eles foram envergonhados. O próprio, lá o seu pai, não, eles foram lá e honraram aquele que envergonhou a família, porque como o outro espalhou, isso obviamente poderia vir à tona e todos ficariam envergonhados, mesmo eles sabendo que poderia correr essa tal vergonha, reconhecer o quem era, o por mais que houve a falha, e o honrou, e Deus abençoou. Olha que naquele tempo, viu, ele foi falar essa má fama da própria família, porque ele foi falar essa má fama apenas para 2 pessoas, Sim. que foram os 2 filhos de Noé, que não tinha muita gente. Exatamente. Foi apenas para as 2. Agora a pergunta é o seguinte, a má fama que o senhor Jair e outros opositores fazem da congregação, está anunciando só para 2 pessoas? Não, né? São praticamente para o Brasil, o mundo inteiro, né? Então, veja, eles são muito mais piores.
Ou seja, são muito mais piores e mais perversos do que o filho amaldiçoado de Noé, que saiu divulgando uma fama da própria família. Porque ele divulgou apenas para 2 pessoas da sua família. E esses opositores ainda era da pessoa da família deles. Da família. E os opositores fazem pior. Eles defamam para pessoas que nem é da congregação, para o mundo inteiro. Não é entre os irmãos. E olha que até entre os irmãos, a pessoa da família comentar sobre o que um fez ou deixou de fazer é errado. Agora imagine para o mundo como eles fazem. Então veja se esse proceder é um proceder de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro seguidor de Cristo, ou de um verdadeiro servo de Deus, ou se era um proceder justamente que foi reprovado por Deus, reprovado nas Escrituras desde o antigo pacto. Isso aí é para você, opositor, também para você, seu Jair, saber que aqui nós estamos falando de Bíblia, então nós aguardemos aí no seu canal, você, qualquer opositor, nós estamos fazendo esse desafio. Mostre que a postura de vocês de ficar defamando é uma postura bíblica, tá bom? No aguardo.